Olá, hoje a dica é sobre inspeção de tubulação aí, tubulação de processo. Estamos aqui numa inspeção de campo, tá? E eu vou mostrar para você um detalhe importante que as normas nos orientam a fazer, tá? É critério de inspeção, por exemplo, da norma API, que trata de tubulação, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar primeiro, Fabiano Santos, por equipamentos aí, Tecpressão há mais de 20 anos, tá? Tenho conhecimento aí na NR13, trabalhei muitos anos só com a NR13 em todos os aspectos, para cumprimento de inspeções periódicas, tá bom? Mais voltado para vaso de pressão. Nos últimos 2 anos tenho me dedicado mais também à cobertura de equipamentos como tanques de armazenamento e tubulação, claro, e NR13 em caldeiras, que é o meu carro forte, tá? É a minha formação principal aí como perito em inspeção de caldeira pela IMPEG. Então a gente tem aí uma bagagem voltada à parte teórica e também à parte prática para atendimento à norma NR13. E a gente vai identificar aqui agora um ponto importante que você, inspetor, que está começando, precisa estar bastante atento, porque isso você vai seguir as normas de inspeção, né? As APIs 570, 571, são as normas que falam aí sobre inspeção externa, espessura, corrosão. Então eu oriento a você que está começando na inspeção e que vai querer ir para a parte de inspeções periódicas aí, de tubulações, você se concentre em estudar, tá? Existem vários cursos aí sobre a API que você encontra no mercado que dão certificação, mas também não custa nada você pegar a norma, pegar as traduções, né? Você pode usar aí recursos atualizados. Existem algumas pessoas que fizeram versões em português para ajudar. Tem os guias do IBP sobre tubulação, tem as normas brasileiras como os ABNTs, NBR. Então você está totalmente munido de ferramentas que vão te orientar melhor a fazer uma inspeção externa, uma inspeção visual externa, tá certo? Então eu escolhi esse ponto aqui, escolhi uma linha um pouco boa de fazer em função da localização, que é no nível do solo, tá? Então dá pra gente fazer um bom vídeo. Então essa é a dica hoje, a inspeção em tubulação, ponto, tá? A API chama de CML, que é uma sigla em inglês, porque na verdade depois que foi feito um plano de inspeção, determinou-se que os CMLs deveriam ser examinados periodicamente, com frequência, tá? Então normalmente todos os pontos de contato vão ser um CML ou um ponto de verificação constante. Por quê? Porque esse ponto é o ponto que vai aparecer esses tipos de defeitos, tá? Tipos de defeitos como corrosão. Por quê? Porque é um local propício ao aparecimento ou surgimento de pilha galvânica, uma região que tem contato com materiais, às vezes dissimilares ou do mesmo material, porém não estão pintados, ou pintou e a pintura se deteriorou com o tempo. Então são regiões que naturalmente vão ser mais suscetíveis a processo corrosivo. Então a outra dica é sobre equipamentos que você vai utilizar. Você vai utilizar espátula, isso está lá em todos os checklists, né, sobre equipamentos que você vai usar, e lanterna. Ah, mas está de dia, Fabiano, para que lanterna? Aí é onde vem a dica especial. Locais sob a tubulação, você tem sombras. Aqui eu estou embaixo de uma escada, uma passarela que faz uma ligação entre 2 áreas. Então, tudo isso escurece. Você precisa de iluminação suficiente para identificar os defeitos, senão você acaba deixando passar por não ter enxergado. Então você vai pegar a lanterna, importantíssimo, e também usar a espátula, tá?
São as duas ferramentas que você vai usar. Claro, sempre com a preocupação com a segurança. Você vai pegar, vai inspecionar uma linha que está operando. Normalmente você faz a inspeção em serviço, né? Que como chama, inspeção em serviço. Então tem que ficar atento. Você não pode provocar na tubulação pancadas, fricção que vá danificar algum ponto que já esteja fragilizado. Então a espátula é para limpar a área em volta, tá? Se a linha estiver operando com pressão, você não deve arrancar a carepa, certo? Logo ali tem um suporte bem propício à corrosão. Vou pegar aqui minhas luvas, tá? Vou dar uma pausa aqui. Voltei agora mais seguro com a luva, tá? Eu tirei para poder fazer o vídeo aqui, mas vamos lá. Eu vou te mostrar o ponto específico que a gente precisa examinar com bastante atenção, tá? Então veja que é um tipo de suporte tipo berço, tá vendo? Ele está apoiado numa calha. Eu tenho um pedestal e logo abaixo a chapa do dormente. E eu aqui tenho uma condição de umidade constante, tá? Eu tenho aqui uma passarela que mantém sombra, ou seja, a umidade demora de secar. Então eu vou ter um processo de corrosão mais frequente nesses pontos. Então você pode ver que realmente, ó, a própria chapa está oxidando aqui, inclusive já chegou corrosão, perdeu material. Eu tenho infiltração de água no dormente de concreto. Isso aqui é ruim, por quê? Porque a água já penetrou o concreto, já fez com que a armadura entrasse em processo de corrosão, aumentasse de volume e rachasse o concreto. Isso aí é um dano comum em estrutura de concreto, tem que olhar isso também. E sobre o ponto de contato, ó, você repare, deixa eu pegar a lanterna para clarear, você vê que já tem bastante carepa, corrosão aqui dentro, tá vendo? Já deu uma limpada direitinho, claro, se preocupando em não provocar danos na tubulação. E aqui embaixo a gente consegue ver o processo corrosivo já agindo. Deixa eu pegar um encaixe legal, deixa eu ver, olha aí, tá vendo? Ó, eu tenho uma corrosão acentuada aqui. Nesse ponto eu vou tentar usar um outro instrumento, que é o medidor de profundidade, tá? Você precisa também estar munido, né? Tá usando, tá à disposição de um medidor de profundidade. Eu vou mostrar o medidor e também espelho, claro, né? Espelho sempre importante você andar com ele, porque ele vai ajudar ali a enxergar regiões pouco acessível, né? Te melhora. Então esse aqui é o medidor de profundidade, tá? Você consegue identificar a profundidade do defeito. Naquele caso, devido à localização dele, eu não consigo, talvez não consiga fazer a medição, tá? Olha, eu tenho ali um suporte, então eu não consigo medir com clareza aqui, tá vendo? Eu não consigo medir, mas a ideia seria, com o espaço, você conseguir medir a profundidade. A gente pega, zera ele, e aí faz a medição, tá? Não estou conseguindo ver direito, mas por aqui assim, você consegue identificar a profundidade. Aqui não estou conseguindo pegar porque a condição é ruim, mas seria nessa posição aqui, ó. Você tem que encaixar em cima do alvéolo e ele vai medir a profundidade. Enquanto a agulha penetrar no alvéolo, vai ser o tamanho ou vai ser a profundidade, certo? Então nesse caso aqui, ó, a gente vai zerar e aí você vai zerar ele aqui. Ai, deixa eu pegar aqui para isso melhor. Vai zerar ele aqui, né? Zerou. E aí você vai encaixar no defeito, sendo que essas abas tem que ficar fora do defeito, né? Fora da corrosão, para você fazer a medição correta, certo?
Vamos mostrar aqui um exemplo que você vê isso. Eu quero saber qual é a altura desse ponto para baixo. Então eu encaixo aqui, ele desceu. Agora eu sei que essa profundidade aqui, ó, tem 16,21 milímetros, tá vendo? Então se eu conseguisse espaço ali, eu faria essa medição. Porém, eu não tenho essa condição. E agora? Tá? Eu tenho a própria noção de espaço, então eu vou medir a espessura com ultrassom dessa região. Eu vou usar um aparelho para medir a espessura do entorno ali, em torno da chapa, em torno do defeito, da corrosão. E aí eu vou recomendar algumas ações, tá? Então, para você mandar recomendar cortar a região, você precisa de quê? Você precisa de a espessura ter se aproximado ou até chegado na espessura mínima requerida ou recomendada por cálculos, tá? Então eu não sei quanto chegou ali ainda, eu posso ter uma noção no visual ali de aproximação. Olha, no visual dá a entender que seja tanto, porém eu vou mostrar outra técnica aqui que é importante também. Eu tenho uma massinha, uma massa plástica, uma massa de modelar. Eu consigo decalcar a região. Eu vou tentar fazer isso, tá? Eu vou fazer um molde da região e eu consigo pegar a profundidade correta ou mais próximo possível da corrosão, entendeu? Essa é a técnica aí. Se eu fazer agora vai ficar muito grande o vídeo. Vou tentar fazer um segundo vídeo, aí você procura aqui também que eu vou postar em algum momento, tá? Mas é isso aí, gente. A dica é essa: você ter recurso suficiente para mensurar o defeito e aí você fazer uma boa RI. Troca o trecho ou não troca, faz reparo. Lembrando que hoje em dia temos ASMEs de pós-construção, como o ASME PCC2, que trata de reparos permanentes, que até então, há pouco tempo, só existiam os reparos provisórios que davam ali uma quantidade operacional, mas você tinha que reparar o trecho, trocar o trecho. Hoje, quem quiser se interessar por reparos permanentes, procura lá o ASME PCC2, tá? Tem alguns cursos na internet, algumas empresas que dão cursos específicos de como utilizar, quais são os padrões, quais são as técnicas para você definir um DTP. Ou melhor, um reparo permanente. O DTP a gente recomenda quando algo é iminente e você precisa assegurar que aquela região não vai colapsar. Beleza, gente? Mais uma vez, obrigado aí pela audiência, pelo carinho, pelos comentários. Vejo que tem muita gente participando, comentando, dando os elogios. Eu sei que tem muita gente que saiu muito mais que eu, que estão mais à frente, tem mais conhecimento. Por favor, vocês que perceberam algo no vídeo, que queira complementar, fiquem à vontade em dar a sua participação, que será bem-vinda. Tem muita gente iniciando na área, aí eu estou encontrando pessoas com dificuldades de entrar e permanecer, tá? Então, tá aí a dica para quem tem mais conhecimento em tubulação, beleza? Mais uma vez, obrigado, curte, comenta, compartilha com a galera se você acha esse conteúdo interessante, beleza? Valeu, fui!